eu gostaria de convidar os irmãos a nós pensarmos um pouquinho naquilo que nós acabamos de cantar, essa última música principalmente. A outra também, Bondade de Deus. Mas o nosso desejo nesta noite é para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus mais do que qualquer outra voz que exista neste mundo. Porque muitas vezes as vozes que existem nesse mundo, elas vão tentar nos amoldar a princípios e valores deste mundo e não aos valores do reino de Deus. E eu quero começar aqui, antes da gente ler o texto, já como uma forma introdutória, pensar na cena de um bebê bem recém-nascido. Quando você pega um neném bem recém-nascido, não tem ainda quase cabelo nenhum, né? Aquele bebê, muitas vezes ele vai chorar, e você, ao pegar esse bebê, você não sabe o que muitas vezes esse bebê está ali querendo pedir através do seu choro. Às vezes pode ser fome, às vezes pode ser que ele está com alguma dor, às vezes pode ser que ele está com medo, pode ser que ele quer o colinho da mamãe, pode ser vários fatores. E nós pais, muitas vezes ao pegar o bebê no colo, não sabemos o que fazer. Você pega ele para de chorar um pouco, daí a pouco ele chora de novo. E você fica naquela ideia, o que será que o meu neném tem? Já passou isso com você aí? Já passou? E aí você fica preocupado, o que eu faço? E aí você faz uma massagenzinha, você dá uma comidinha, dá mamar para enganar, faz alguma coisa para que esse bebê pare de chorar. Mas nem sempre nós vamos saber o que este bebê quer. E quando nós também somos esse bebê? Quando nós também não sabemos o que queremos. Mas diferente dos pais, o nosso Pai Celestial sabe o que nós precisamos. O nosso Pai Celestial sabe quem nós somos. Agora vamos pensar também, progredindo um pouco, uma criança um pouco maior. Uma criança um pouco maior, mesmo aquelas que ainda nós pegamos no colo, muitas vezes ela já vai pedir algumas coisas. Papai, quero comida. Mamãe, eu quero comida. Mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com dor. Chega um momento que a sua criança, um pouquinho mais amadurecida, e ainda desfrutando do colo, já vai pedir algumas coisas. O Natan, mesmo com 25 anos de idade, tem hora que ele quer o colinho da mamãe. E entreguei, hein, Natan? Não briga comigo não, meu filho. Ele deita lá, ele quer um cafuné, né? Quer ali um carinho. Mas como você está hoje? Como você entrou aqui neste lugar, nesta noite? Você, porventura, que está aí nos acompanhando pela transmissão, será que você hoje é um bebê com fome, com sede, com medo, com raiva? Será que você está querendo algo hoje que você não tem? Algo que você gostaria de ter? E talvez você está exausto nesta busca por aquilo que está trazendo inquietude ao seu coração? Como alcançar então calma e tranquilidade em um mundo tão inquieto? Nós vamos ver aqui alguns passos, baseado no Salmo 131. Abra a palavra e nós vamos ler a uma só voz, Salmo 131. Como alcançar calma e tranquilidade nesta inquietude da vida? Salmo 131. Nós vamos ler a uma só voz. Leiamos. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor,
desde agora e para sempre. Amém. Queridos, nesse texto nós vamos ver aqui alguns passos para que nós possamos alcançar o descanso para a nossa alma. Nós vamos meditar nesse tema, descanso para a alma. Em primeiro lugar, nós podemos chegar a duas conclusões olhando para o versículo de número 1. Aqui nós vemos que o versículo de número 1 vai falar sobre Deus e vai falar sobre nós. A primeira pergunta que cabe para a nossa meditação aqui nesta noite é: quem é o nosso Deus? Quem é o Senhor a quem nós servimos? Quem é o Senhor que nós buscamos? Quem é o Senhor que nós estamos aqui adorando nesta noite? A grande verdade é que o nosso Deus é um Deus bom. A chave para compreendermos quem é o nosso Deus é reconhecermos que o nosso Deus é bom. Abra comigo o texto de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. 34, 6 e 7 vai dizer assim, os meninos vão sempre projetar ali também, 34, 6 e 7 de Êxodo. Diz: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Passou o Senhor adiante de Moisés. O povo estava ali precisando de uma direção, e o Senhor sempre esteve caminhando com o seu povo. Esse é o nosso Deus, o Deus que é bom. Qual é a sua percepção a respeito de Deus? Apenas cantar uma música? A bondade de Deus? Apenas que Deus é bom quando Ele dá o que você pede? Não, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo, o nosso Deus é bom. A segunda conclusão que nós podemos chegar nesse versículo 1 é a respeito de nós. Quem é que nós somos? A parte B do versículo, a continuidade do versículo vai dizer: não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas. Amados, por que isso é importante? Porque nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Tem pessoas que querem ser Deus. Tem pessoas que querem dizer e determinar o que vai acontecer na sua vida. Mas o salmista nos mostra quem é que nós somos. Nós somos pessoas que dependemos totalmente do nosso Deus. Às vezes nós ficamos inquietos porque nós nos rebelamos contra esta realidade de que o nosso Deus é grandioso, é poderoso, Ele está acima de todas as coisas e em tudo Ele tem propósito. E por não sermos Deus, nós podemos dizer como o salmista, no finalzinho do versículo 1, diz assim: nem de coisas maravilhosas demais para mim. Por não sermos Deus, nós não vamos compreender totalmente o que Deus é e o que Ele faz e como Ele age. Dependendo, amados, do dia, de repente você vai perceber 1, 2 ou 3, talvez até 4 situações que você percebeu a vontade de Deus ou a ação de Deus direta na sua vida. Mas um pesquisador bíblico, ele costuma dizer que Deus está realizando mais de 10.000 coisas ao mesmo tempo em relação à sua pessoa. E você não sabe o que Deus está agindo. O que Deus está fazendo. E por não ver a ação de Deus, muitas vezes isso vai nos roubar o descanso da nossa alma em Deus. Qual a solução? A humildade. A humildade, irmãos, é reconhecer a nossa limitação, é reconhecer que nós somos limitados e precisamos da ação de Deus a cada dia. A humildade, irmãos, é o antídoto para a soberba.
A humildade é o antídoto para a ansiedade. Por que que muitas vezes nós ficamos ansiosos? Porque nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Nós queremos ter as coisas no nosso controle. Mas o convite do salmista, quando ele vai escrever este salmo, nesse primeiro versículo, é nos apontando já que a chave para nós descansarmos a nossa alma está em, primeiro, reconhecer quem é Deus, mas também reconhecer quem nós somos, como que nós devemos agir. Isso nos leva a duas realidades. Versículo de número 2, convido a igreja que leia junto, versículo de número 2, pelo... Queridos, é nós conversarmos com nós mesmos, com a nossa alma. É uma escolha que eu e você precisamos fazer. Escolher descansar a nossa alma em Deus, é falar para a nossa alma. Quer ver o que o salmista também vai dizer no Salmo 42, versículo de número 5? Olha o que diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista vai conversar com a sua própria alma, dizendo: por que está abatida? Por que está angustiada? Por que está desesperada a alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é meu auxílio, Ele é meu Deus. Irmãos, não é olhar para as circunstâncias, não é olhar para as propostas que existem ao nosso redor, mas é colocar os nossos olhos em Deus, é fixar os nossos olhos naquele que pode todas as coisas, naquele que tem poder para realizar qualquer coisa, independente de nós, independente se nós somos fiéis ou não, Deus continua fiel, e os nossos olhos precisam estar fitos no nosso Deus. Você tem conversado com você mesmo? Você tem conversado com a sua alma? Você tem falado para a sua alma? Vamos para outro texto ainda no Salmo, o Salmo 116, o versículo de número 7. O texto diz assim, Salmo 116, versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. A palavra generoso, ela acabou sendo um pouco distorcida no nosso tempo. Mas a palavra generoso, ela é a mesma que é usada nesse texto para criança desmamada. O que é uma criança desmamada? É uma criança que não precisa mais do peito da mãe, daquele leitinho da mamãe, para parar de chorar. Agora ela já está um pouco mais madura. Agora esta criança já está sabendo algumas coisas que ela necessita. Mas é interessante que lá no Salmo 116, 7, o texto vai dizer que quando a nossa alma encontra sossego no Senhor, vai reconhecer todos os feitos do Senhor, vai atender todas as necessidades que cada um de nós precisamos. A pergunta é: o que nós estamos buscando em Deus? O que nós estamos pedindo ao Senhor? Nesta inquietação, muitas vezes, quando nós não olhamos para o Senhor e olhamos para as coisas, nós passamos a ouvir mais vozes e somos induzidos a ouvir muitas vozes que não é a voz do nosso Deus. Meu querido, onde você tem colocado a sua expectativa? Onde você tem colocado a sua esperança? Como está a sua alma nesta noite? Angustiada, perplexa, amedrontada? Olhando as notícias, olhando tudo que está acontecendo ao redor, como você tem lidado com isso?
A palavra de Deus nos traz uma palavra bem direta. Eu gostaria de ler um outro texto com os irmãos. Isaías 49, versículos 14 a 16. Isaías 49, 14 a 16. Gostaria que a igreja lesse. Mas esquecesse do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Meu querido, pode uma mãe esquecer-se do filho? Uma mãe desnaturada, talvez. Uma mãe sem escrúpulos, uma mãe sem os conceitos e valores, pode até esquecer. Por isso que o profeta Isaías aqui, sendo usado por Deus, ele vai dizer: pode ser que uma mãe esqueça, mas ainda que ela viesse a se esquecer, é a palavra de Deus: eu jamais esquecerei de ti. Meu querido, talvez você está aqui nesta noite, você não teve a figura da sua mãe presente, não teve a figura do seu pai presente na sua vida. Talvez você passe por situações complicadas na sua caminhada. Mas olha o que a palavra de Deus está nos dizendo no versículo de número 16: eis que nas palmas da minha mão te gravei. É aquele negócio assim, para toda hora ver. Já pensou Deus olhando? Natanael, Wendel, Jonas. O nome nosso está gravado nas mãos de Deus. Deus está vendo. É uma figura de linguagem, tá, irmãos? Deus não precisa de escrever na mão. É uma figura para a gente entender que não escapa do olhar de Deus, nenhum de nós. Nada que acontece conosco pega Deus de surpresa. Escolher descansar em Deus significa recusar qualquer outro tipo de descanso que é proposto por esse mundo. Porque o descanso proposto por esse mundo está baseado, por exemplo, no álcool. Vai lá, enche a cara, você vai descansar dos seus problemas. Outros estão buscando descanso nesses deuses falsos da idolatria. Outros estão encontrando descanso no Deus falso da pornografia, da prostituição, do dinheiro. Outros estão buscando descanso em maratonar séries. Tudo isso é mentira, irmão. Isso não traz descanso. Não é ter poder, não é ter posses, não é ter outras coisas deste mundo que vai trazer descanso, porque somente nós encontraremos descanso em Deus. E Deus está dizendo para mim e para você: olha, o seu nome está escrito aqui na palma da minha mão. Eu quero te dar descanso. Eu quero te proporcionar a paz verdadeira. Eu quero te livrar de qualquer medo, de qualquer preocupação, de qualquer ansiedade. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós, irmãos, nesse Salmo 131 e nesses outros textos correlatos. Mas em terceiro lugar, além de saber quem é Deus, quem nós somos, qual é esta realidade que está ao nosso redor, nós precisamos confiar na espera pelo nosso Deus. Vamos ler juntos o terceiro versículo do Salmo 131. Salmo 131, terceiro versículo, leiamos: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, o salmista aqui, ele nos traz a ideia de alguém que está amadurecido. Ele não é mais aquele bebezinho, ele não é aquele que precisa de cuidados ali o tempo todo, mas ele tem essa convicção de que esperar no Senhor é a melhor atitude que uma pessoa pode tomar. Por isso ele diz: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora
e para sempre. É esperar contra, muitas vezes, o que está ao redor nos apresentando. Quantas pessoas confiam em pessoas deste mundo, achando que elas vão trazer a solução para a nossa vida? Não, irmãos. A nossa esperança deve estar continuamente firmada no nosso Deus. No Deus que provê, no Deus que sustenta, no Deus que está conosco em toda e qualquer situação. Ele promete estar conosco, mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso sustentador. Permita-me ilustrar. Estávamos lá nesse tempo no CBM, em São Paulo, e convivendo com muitas pessoas e ouvindo muitas histórias ali, que nos chamam a atenção. Pessoas, irmãos, que tiveram a sua fé confrontada. E uma das histórias que me chamou a atenção é de um pastor de Gana, contando a respeito de algo que estava acontecendo ali na África, pertinho de onde ele morava. O Boko Haram invadiu a comunidade onde esse povo vivia. E esse pastor conseguiu fugir, mas uma boa parte da família dele não conseguiu. E eles sequestraram então seus 4 filhos e mandaram mensagem para esse pastor. E alguns acharam que ele estava blefando, que os sequestradores estavam blefando. Mas falou com ele: negue a Jesus e volte para cá. Ele não negou Jesus, mataram o primeiro filho, mataram o segundo filho, mataram o terceiro filho, mataram o 4º filho dele. Os 4 filhos dele foram mortos, mas ele não negou a Jesus. E se fosse eu e você, o que nós iríamos fazer? Antes de matar o primeiro filho, talvez nós negaríamos ao Senhor Jesus. Meu querido irmão, mais importa agradar a Deus do que a homens. Ah, mas é falta de amor para com o filho. Não, irmão. Os filhos são cuidados pelo nosso Deus. Os filhos são sustentados pelo nosso Deus. E mesmo que a morte vier sobre qualquer uma das pessoas da nossa família, por causa de Jesus, por causa de amar a Jesus, sabe, irmão, é bênção. Porque o nosso filho vai estar na eternidade com o Senhor Jesus, servindo ao Senhor Jesus. Fica a dor, fica as dificuldades, passamos por situações difíceis, mas o Senhor é quem vai nos sustentar nesta confiança e nessa espera. Onde está a sua esperança? Onde está a sua expectativa? No aqui e agora, neste mundo, com as suas ilusões, que tem enganado a muitos? O mundo não tem nada de bom para oferecer. Vi há poucos dias até um piadista, um humorista, brincando com a questão das bebidas. Ele falou assim: nem beber em paz mais a gente pode, porque a bebida agora está contaminada. E eu posso ficar cego, e eu posso morrer. O mundo é assim, irmãos. Os valores do mundo, eles passam, eles são passageiros e eles mudam, mas os valores do reino permanecem. E nós somos chamados a permanecer, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Veja o Salmo de número 31. Salmo 31, versículos 23 e 24. Vamos ler juntos? Salmo 31, versículos 23 e 24. Amai mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. A mesma frase aqui, irmãos, do versículo 24, ela é repetida no 3º versículo do Salmo que a gente está meditando nesta noite. É esperar nessa esperança que não tem a ver com coisas do aqui e agora. É esperar contra a esperança.
É o que a palavra de Deus vai nos dizer no Novo Testamento, apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Eu e você devemos aguardar cada vez mais a vinda desse Senhor, que vai concretizar todo o propósito de Deus, que está estabelecido, e a gente vai falar daqui a pouquinho em sua palavra. Mas eu quero ainda ler um outro texto antes da gente partir para a conclusão. Lamentações, capítulo de número 3, dos versículos 23 ao 26. E eu gostaria que nós lêssemos juntos. Lamentações, terceiro capítulo, versículo 22 a 26. Leiamos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Queridos, olha que palavra abençoadora para mim e para você. Em sua espera hoje, em seu momento talvez até mesmo de silêncio, como diz o texto, o autor vai dizer, em silêncio estou aguardando a ação de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. O texto vai dizer para nós, irmãos, também, versículo 23, que a cada manhã existe uma misericórdia nova de Deus sendo aplicada para nós. Já pensou? Amanhã você vai precisar de misericórdia, Deus já tem a misericórdia. Amanhã você vai precisar de cuidado, Deus já está reservado a esse cuidado. Versículo de número 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Um dia, e eu aguardo esse dia, todas as nossas ansiedades, todas as nossas inquietudes, todos os nossos medos, tudo aquilo que tem às vezes apertado o nosso coração, vai encontrar a verdadeira paz. Mas eu e você somos chamados hoje, neste dia, dia 12 de outubro, quando muitos no Brasil veneram algo que não dá esperança. Quando muitos no contexto do nosso dia hoje estão vivendo uma situação de luto, nós somos conclamados a lembrar que vai chegar o dia em que toda lágrima será enxugada. Dor já não existirá. A palavra de Deus em Apocalipse vai dizer que o nosso Jesus enxugará toda lágrima. Mas eu e você hoje já podemos desfrutar deste cuidado de Deus. Nós podemos descansar em Deus. Eu quero concluir os chamando a lermos mais uma vez o Salmo 131. Vamos ler juntos? Salmo 131. Senhor, à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó IPB Nova Brasília, no Senhor, desde agora e para sempre. Espere, ó irmão, que está passando por um quadro de ansiedade, de medo, de angústia. Espera
no Senhor, desde agora e para sempre. Meu querido, lance toda inquietude, todo medo no Deus que pode todas as coisas, no nosso Deus. Ele jamais deixa de ser fiel. O nosso Deus jamais deixa de olhar para nós. O nosso nome está na palma das suas mãos, está gravado ali. E Ele não vai permitir que nada aconteça sem que seja do propósito dEle. Até mesmo nas adversidades, Deus tem propósito. Até mesmo nas situações adversas, Deus tem propósito. Busque a Deus, espere em Deus, descanse a sua alma no Senhor, porque Ele vai nos ajudar a passar pelo vale da sombra da morte. Ele vai sustentar a minha vida, Ele vai sustentar a sua vida. Busque a direção do Senhor. Não queira resolver do seu jeito. Não queira fazer da sua maneira. Não ouça vozes deste mundo que tenta te desviar do foco que é o Senhor. Mas espere no Senhor. Convido o grupo de louvor que vem aqui à frente. Vamos cantar de novo esta canção, Em Teus Braços. Faça desta canção a sua oração. Que realmente nós possamos descansar no Senhor, descansar a nossa alma no Senhor, descansar a nossa vida no Senhor.